Namastê. Om Vakratunda Mahakaya Suryakote Samprabha Nirvignam Kurumedeva Sarvakareshu Sarvada. Om Guruve Namaha. Om Guruve Namaha. Om Guruve Namaha. Om. Muito bom, gente. Seja então bem-vinda à nossa primeira palestra aqui na nossa comunidade, né? Na nossa comunidade aqui de Jyotish, de Astrologia Védica. A ideia de trazer a palestra, né, aqui para nossa comunidade é trazer um conhecimento devagar, contínuo, que a pessoa devagarzinho vai começando a entender um pouquinho mais sobre a astrologia védica e pode ir introjetando isso na história dela, né? Trazendo isso da teoria para a prática, porque na verdade qualquer tipo de conhecimento que você tenha na vida é necessário que a gente ponha ele em prática de alguma forma. Senão aquele conhecimento acaba que não tem muita valia, assim, né? Para o nosso... Não fica guardado e aonde a gente vai usar isso, né? Então eu pensei muito e aí eu falei, nossa, mas o que eu vou trazer como primeira palestra aqui, né? Dá vontade de trazer tudo, né? Porque a gente quer falar de astros, de planetas, a gente quer falar de signo, a gente quer falar de aspecto, enfim, o caminho vai longe. Mas aí, depois, né, eu fui pescando aqui, pescando lá, e aí eu resolvi falar sobre Atman, ou Atma. Na verdade, falar sobre alma, né? Até assim, né, a gente fica pensando mais o que é alma, né? Na palavra em sânscrito na Índia não se tem uma palavra, a forma como eles descrevem a alma, que a gente traduz em inglês para alma, não tem uma tradução no inglês, né? E também não tem no português. Mas o que a gente pode entender, né? E aí eu faço a pergunta para você, o que você acha que é alma, né? E a questão alma tem pessoas que definem alma como a sua consciência, né? E por consciência a gente pode entender aquela fagulha de luz, né? Ou aquela luz que tem dentro de você, né? Porque apesar de todas as coisas que acontecem, né? A gente tem essa alma, né? Essa luz interna. Que a questão é que às vezes a gente fica pensando, né? Às vezes em algum momento da sua vida você pode ter parado para pensar e falou, nossa, mas as coisas não têm muito sentido, ou qual é o sentido de eu estar aqui, né? Mas a verdade é que tudo tem um propósito e um motivo e uma razão de estar acontecendo, né? A questão de alma, principalmente, uma das coisas que eu resolvi trazer para a nossa comunidade é porque alma, a alma é algo que nós, e aí é toda a base da astrologia védica, né, do Jyotish, é que a gente acredita que nós vamos passando ciclos de nascimentos e ciclos, né? Então nós nascemos e renascemos o tempo todo. Lógico que com as suas devidas proporções de tempo entre cada processo, mas a verdade é que a base da astrologia védica é que você vem, né, recebe os seus karmas, e aí você tem o livre-arbítrio sobre 100% desses karmas que você está recebendo, ou seja, você recebe o que você já, de alguma forma, já fez, os frutos das suas ações, de uma forma, falando aqui bem simplificada, mas depois que o que você vai fazer com esse karma que você está recebendo é 100% arbítrio seu, né? 100% você que decide, né? Se você reage bem, reage mal, não reage, enfim, o que você vir a fazer. Mas a verdade é que nós somos seres, a nossa alma nos mostra que nós somos seres espirituais vivendo
num corpo material, vivendo no mundo material. E aí é que fica, eu acho que a nossa grande dificuldade, porque a gente fica transitando, ou na verdade, acho que a gente fica perdido mesmo, né? Entre essa questão de a gente ser um ser espiritual morando num mundo material, morando num corpo material. E aí que eu acho que começa a nossa história de alma. Eu estava ouvindo uma palestra de um professor que eu gosto muito, é o Sanjay Rath, ele é um professor indiano, e ele falou que recentemente, há uns anos atrás, se descobriu, né? Porque ele fala que a alma mora no coração, né? Aqui do lado esquerdo. Né? Porque o coração não fica no centro, né? Então ele mora no chakra do coração, que é aqui mais pro ladinho esquerdo. E que lá, né, quando os rishis ou sadhus, ou, né, eles fazem a meditação, antigamente acreditava-se que se via uma luz, né? Quando a pessoa entra num estado bem profundo de meditação. Pessoas, na verdade, são pessoas que se dedicam a meditar, né? Se dedicam a esse estilo de vida, né? Eles contam que eles viam realmente assim uma luz, né? Mas recentemente se descobriu, até porque os avanços da ciência vão trazendo novas descobertas e novas informações para a gente, que existem, né, 8 filamentos, né, nessa região que seria a nossa alma, né? 8, como se fosse 8 fiozinhos. E 7 fiozinhos, cada um tem uma cor, imaginando até as 7 cores do chakra, né? Mas, e o 8º é escuro, é preto, a cor é preta, né? Então, a nossa alma, né, mora lá no coração, né? Mora no Anahata Chakra, né? No chakra do coração. E quando a gente pensa em chakra, né? De repente, alguém nunca ouviu essa palavra, chakras são locais de energia que a gente tem no corpo, né? São locais que quando você põe até um pêndulo para medir energia, você consegue medir, e eles começam desde a sua base e vão até o seu topo da cabeça, que é até o, né, a pessoa fala que é onde que Shiva conhecimento, né? Shiva Satya tá lá. Mas então, e por que eu decidi falar da alma, né? Primeiro, para a gente se entender essa questão da gente vir reencarnando, né? Porque a alma, ela quando você morre, né? A sua alma não se dissolve, né? Ela não vai embora. O seu corpo, sim. O que é matéria, sim, mas a alma, não. E então, se a gente for poder imaginar, se a gente pegar uma madeira e essa madeira a gente colocar no fogo e depois que ela queimar, né, tudo que tem para queimar por horas e horas, quando você vê o que sobra daquela madeira, depois de queimou tudo que podia ter sido queimado, tem uma poeira, uma poeirinha, né? Essa poeirinha é o que seria o nosso Atma, a nossa alma, porque depois de todo o processo feito, o que é que realmente não nunca, né? Porque por mais que você ponha fogo nessa poeirinha de novo, de novo, de novo, essa poeirinha nunca vai embora, ela não se queima mais e ela também não vai embora. Então, essa poeirinha é nossa Atma, nossa alma, né? E aí acho que a questão que fica muito, né, e aí a gente vai falar no mapa, a gente tem um local só para ela, que a gente chama de Atma Karaka, né? Uma palavra em sânscrito. Porque no nosso mapa, quando a gente olha o mapa de uma pessoa, a gente vai ver que tem a primeira casa. Então, a primeira casa a gente chama de ascendente. E nessa primeira casa, a gente fala que é a interação, né? Na verdade, todo o mapa é a interação de você com o seu mundo, né? Somente, né, o seu corpo, a parte física, mas essa primeira casa é o seu personagem, né? Essa pessoa que a gente vai criando, ou vai recebendo, ou vai sendo educado assim, ou depois de passar por tantas dificuldades, acaba construindo essa personagem para quê? Para lidar com esse mundo. Mas essa não é realmente a nossa essência, a não ser, obviamente, que o seu Atma Karaka more na casa 1, junto com seu ascendente. Então, se não for esse o seu caso, né, e eu vou explicar como é que você acha aí a sua alma, né, no seu mapa,
Mas então o Atma Karaka é aquilo que nunca vai morrer em qualquer ciclo de nascimento ou renascimento ou morte. E é aquilo que é seu. O problema é que quando a gente reencarna, a gente muitas vezes não consegue se conectar, ou não consegue ouvir tudo, ou não consegue decifrar tudo que está na sua alma. E por isso a gente faz muito trabalho de autoconhecimento, não só na astrologia védica, mas tantos outros ferramentas que se usa para se fazer esse trabalho de autoconhecimento. Então, às vezes a gente, né, isso a gente vê muito no processo, eu, professora de yoga há muitos anos, né, a gente vê muitas, às vezes, esse processo quem realmente vem praticar, mas vem praticar de alguma forma de se conectar, né, com aquela história da prática do yoga e deixar o yoga entrar, porque você não precisa fazer nada muito complexo. Né? Se você já deixa o yoga entrar e está fazendo o trabalho realmente de abertura para essa energia do yoga entrar, você vai perceber que ele mesmo faz esse trabalho. E qual é esse trabalho que o yoga faz? O yoga faz tirar essa capa do ascendente da primeira casa, né? Porque o yoga vai tirando as coisas que não são você. Mas você fala, poxa, Cris, né? E casos assim que eu ouvi, eu trabalho há 15 anos fazendo isso, eu tô num banco, ou eu, enfim, tô casada há tantos anos, ou eu, enfim, moro aqui. E de repente a pessoa começa a sentir que aquela vida que ela tá levando não é a vida que realmente ela gostaria de estar levando. Né? Aquele trabalho de 15, 20 anos ou até menos, não é aquele trabalho realmente que ressoa lá dentro dela. E aí vale, né, para todas as áreas da vida. E aí a questão que a gente e a questão legal de se falar de Atmakara, que é uma casa muito importante no seu mapa, né? Inclusive o planeta, a gente vai falar sobre ele agora também, é que às vezes você até pode gostar, né? Assim, pela sua vida e pela sua vivência, você faz coisas na sua vida que aparentemente, né, você gosta, você curte, mas de repente a pergunta, será que a sua alma gosta disso? Será que essa alma gosta dessa comida? Será que essa alma gosta desse tipo de programas que você faz? Será que a sua alma concorda com tudo que essas coisas que você está vivendo? Por quê? Porque a gente não acessou ela, né? A gente não chegou lá nela às vezes. E quando a gente vai chegando, a gente, na verdade, não é que a gente vai se tornando uma nova pessoa, né? As pessoas falam, nossa, você está mudando, você está ficando diferente. Não, na verdade, eu estou ficando eu. Né? Essa é a beleza do processo, eu estou virando eu. Mas para eu virar minha alma, né? Para eu me escutar, realmente algumas coisas de fora vão sair. Né? E isso pode causar estranheza. E isso pode causar as pessoas se afastarem de você ou, né, ou qualquer outras questões que podem vir junto aí nessa história. A casa, então vamos falar um pouco da parte mais técnica, né, do Atmakara. Então, o Atmakaraka é o planeta, a gente chama ele, a gente pode chamar ele de planeta rei, né, ou planeta do self. Self é tudo que é você. Esse planeta, quando você olhar no seu mapa, ele vai ver que ele tem o maior grau. Então, né, a gente vai ter grau de 0, lá até 30 graus, né? Então, a gente fica... Você tem que ver no seu mapa qual planeta que vai ter o maior grau. Então, por exemplo, tem planetas que vão ter 29, tem planetas que vão ter 28. Até você pode, por exemplo, se os seus graus no seu mapa são mais baixos, você pode ter um planeta que é o seu planeta rei com 15 graus. A questão é que ele tem que ter o maior grau em relação a todo o mapa. Só presta atenção. Por exemplo, se você, no caso de você ter, por exemplo, quando você for ver os nodos, né, que são Rahu e Ketu, vamos dizer que eles são o seu maior grau no seu mapa. Ketu nunca pode ser o seu planeta rei, mas Rahu sim, tá? Então, por exemplo, se você observar que Rahu e Ketu eles sempre têm o mesmo grau. Então, se você observar que Rahu,
né, vai ter esse maior grau, então Rahu vai ser o seu planeta rei, né? O planeta, né, o nosso planeta alma, o nosso planeta rei, ele é a casa onde ele mora, né? Então, se ele mora na primeira, na segunda, na terceira, essa casa é muito importante, porque fala muito de você, para onde que a sua alma mora. E essa quantidade de graus, né, que aparece, essa quantidade de graus, vamos supor, 29, 27, 26, né, que é o seu maior grau, significa que você tem maior quantidade de karmas, né? Vamos dizer que os karmas da sua vida vão ser maiores em relação à história desse planeta, que é o seu planeta rei. Então, por exemplo, se você olhar no seu mapa agora e você vê que, por exemplo, Sol tem o maior grau no seu mapa, tá lá 29, 28, ou enfim, qualquer um. E aí você vai ver que a sua história, né, dos karmas vai estar muito relacionada a pai, vai estar muito relacionado à sua coragem, vai estar relacionada ao orgulho, né? Porque o Sol é o próprio ego, é o próprio orgulho, né? Então talvez você passe em situações que você vai ter que servir muito, né? Você vai ter que baixar esse ego, porque afinal você precisa aprender, né? As lições relativas a não ter esse ego, às vezes, né? Tão difícil de se lidar. Vamos supor que você pegou Vênus, né? Eu tenho Vênus como Atma Karka, o planeta alma, né? Então, os grandes karmas, e nossa, isso é facilmente perceptível na minha vida, são através das relações, né? Então, as relações são que me trazem as lições mais doídas e mais difíceis, né? Os meus karmas mais complexos. Então, através das relações, eu acabo pagando, né? Vamos dizer assim, pagando, não sei se pagando é uma palavra muito boa, mas eu acabo tendo que lidar com os karmas de Vênus, né? E depois eu vou explicar, né? Isso aqui é só uma introdução, eu vou explicar o que cada planeta alma vai trazer para você. A casa que ele tá fala muito das questões, né? Onde esses karmas também vão estar lá. Mas a ideia que eu quero que você fique principal é que você entenda que, para resumir, né, para a gente fechar, porque eu não quero fazer palestras longas, porque senão as pessoas também, eu sei que tem o tempo, a questão. Então, a ideia é que você entenda que você tem uma alma que viaja com você por todas as vidas pelas quais você passa. Essa alma, cada vida, ela vai estar conectada a uma energia, a um planeta. Esse planeta tem o maior grau no seu mapa, né? Então, cada planeta, se você olhar lá no seu mapa, tem um grau. Se você tiver qualquer dificuldade, fala comigo que eu te ajudo. E, no caso, sendo ele o maior grau, né, no seu mapa, esse planeta vai ser o planeta onde você vai ter mais karmas a serem resolvidos. As lições da sua vida vão ser, nesse sentido, as que você vai mais vivenciar. E aí, na próxima palestra, eu vou destrinchar um pouquinho mais essa história para vocês entenderem, tá bom? Mas espero que até aqui eu tenha conseguido trazer para vocês um pouco dessa ideia aí do planeta alma, né? Da sua alma. E, obviamente, as melhores ferramentas, né, para que você possa ouvir a sua alma, alcançar a sua alma, acessar a sua alma, é através de ferramentas que ajudam no controle da mente, né? Então, a gente tem, obviamente, meditação, que é o que a gente sempre está conversando. A gente também fala de Japamala, né? Então, fazer o Japamala deixa a mente mais focada, mais tranquila. E os jejuns, né? Os jejuns com o intuito espiritual ou de trabalho mental. Por que o jejum trabalha a questão da mente?
Porque quando você começar a sentir fome, não vai controlar a barriga, né? Você vai controlar a mente. Você vai ter que deixar a sua mente pronta para lidar com a fome, né? Então, assim, eu tô com fome, a minha mente vai começar a mostrar, eu posso ficar irritada, eu posso ficar agressiva, eu posso querer sair comendo tudo, mas eu vou ter que controlar. Então, essa é a história do jejum. Então, gente, eu espero vocês para a próxima palestra na semana que vem. Dhanyavad. Om Purnamada Purnamidam Purna Purmadurchyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om.